escolho um outro. E aí aqueles profetas de Baal, eles escolheram um, pegaram ali o trono, pegaram ali o altar e começaram de manhã cedo, aquela algazarra medonha, aquele barulho, se cortavam, gritavam em altas vozes e nada acontecia, aleluia. E aí Elias até zombou, aleluia, falou: olha, fala mais alto, pode ser que eles estejam dormindo, pode ser que ele está aí tentando aí uma viagem, alguma coisa do tipo, fala mais alto. E aqueles homens, eles se cortaram, aqueles homens gritavam, falavam em altas vozes, mas não houve resposta, não houve atenção alguma, não houve voz, eles até se cortaram. Já em contrapartida, aleluia, a gente não precisa se cortar para o nosso Deus, a gente não precisa se mutilar para o nosso Deus, muito pelo contrário, foi ele que desceu lá da glória, ele veio aqui, aleluia, o corpo dele foi moído, aleluia, ele derramou o sangue dele por nós, e é por isso que nós estamos aqui, aleluia. Enquanto os profetas de Baal, eles gritavam em altas vozes, e não havia nem voz, não havia atenção alguma, o povo de Deus, muitas das vezes, nem força tem para orar, mas quando ele dobra o seu joelho lá no cantinho, às vezes não sai nenhuma palavra, ele fala só com a voz do coração, ele fala em silêncio, mas até a voz do silêncio, o Deus verdadeiro ouve, atende e dá resposta, e Deus, ele está dando resposta para o seu coração nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nada aconteceu com aqueles profetas. Aleluia. Agora Elias, ele fala: vem cá, agora é minha vez. E Elias, ele olha e ele vê que o altar estava quebrado. E agora eu quero trazer uma revelação que Deus colocou no meu coração, talvez um pouco diferente daquilo que você já ouviu. O altar, geralmente a gente fala que a nossa vida é o altar, e de fato é espiritualmente falando. Mas aqui estava apontando para aquilo que Deus fez na nossa vida, para aquilo que Deus fez lá na cruz do Calvário. Aleluia. Quando se fala que o altar estava quebrado, alguém já tinha usado, mas não estava mais usando. Ou seja, estava apontando para a cruz de Cristo, falando: vocês deixaram o verdadeiro Deus, vocês abandonaram a fé em Cristo, vocês abandonaram a fé em Deus. Então Elias, ele pega aquelas pedras, ele pega aquela lenha e ele começa a erguer um altar, e aquele altar estava simbolizando a cruz de Cristo, aleluia. E Elias, ele pega um bezerro, aleluia, ele parte o bezerro, ele divide o bezerro, e os irmãos com certeza lembram, aí aqui na última ceia, Jesus, ele parte o pão, e ele fala: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Então ele pega aquele bezerro, ele divide aquele bezerro, aleluia. E se lá no início a nação tinha aquela divisão, Elias, ele pega 12 pedras, simbolizando, aleluia, as 12 tribos de Israel, e ele pega aquelas 12, ele não pegou 10, nem só 2, ele pegou as 12, querendo dizer o seguinte: se lá vocês se separaram por causa do pecado, agora, aleluia, através do altar, através da cruz, eu vou unir novamente vocês, aleluia. Se lá em Adão e Eva o pecado nos separou da presença de Deus, aleluia, agora a cruz, aleluia, ela nos reconciliou com o Pai, aleluia. Você está, aleluia, livre para adorar esse Deus por conta de um sacrifício perfeito que foi Jesus Cristo, aleluia, que entregou a vida dele. Glória a Deus. Aí, aleluia, ele fala assim para o povo: pega aí 4 cântaros, aleluia. Deixa eu mudar aqui um pouco. Pega 4 baldes, para ficar melhor o negócio ali embaixo. Pega aí 4 baldes. Quantos baldes? 4 baldes. Aqueles 4 baldes, aleluia, estavam simbolizando, aleluia, os 4 pontos cardeais. Alguém lembra aí quais são os 4 pontos cardeais, geografia?
Vamos lá. Norte, sul, leste, oeste. Muito bom. Norte, sul, leste, oeste. 4 pontos cardeais. Aí ele fez também, aleluia, ao redor daquele altar, uma valeta, aleluia, um rei, oh glória, aleluia. Aí ele fala bem assim: pega aí, já pegaram os quatro baldes, já fizeram aí o rei ao redor do altar. Agora faz o seguinte: joga água aqui nesse altar. E fizeram uma vez, 2 vezes, quantas vezes? Quantas? 3 vezes jogaram água no altar. Agora aquelas 3 vezes estavam apontando para a Santíssima Trindade. Para a Santíssima Trindade. O que é mesmo a Santíssima Trindade? Pai, Filho, Espírito. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Um Deus, 3 pessoas. Então joga a primeira água. Deus na pessoa do Pai. Joga a segunda água. Deus na pessoa do Filho. Joga a terceira água. Deus na pessoa do Espírito Santo. Essa água ela encheu ali o altar e ela foi para o redor. Aleluia, para o altar. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Ou seja, ao redor era Deus falando: a minha palavra ela vai chegar nos 4 cantos da terra. Aleluia. E nos 4 cantos da terra vão saber que há Deus em Israel. Nos 4 cantos da terra saberão que tem um Deus, aleluia, que deixou toda a sua majestade e glória. Ele se humilhou, tomou a forma de homem, ele veio a essa terra, aleluia, e ele entregou, aleluia, a sua vida, aleluia. E tem um convite. Qual é o convite? Chegai-vos ao altar, chegai-vos ao pé de Cristo, chegai-vos à cruz de Cristo. Vocês abandonaram lá atrás, mas agora o altar está falando: chegue à minha presença. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí Elias, presta bem atenção, Elias armou aquele altar, aleluia, preparou todo aquele altar. E Elias, ele ora. E quando ele ora, desceu fogo do Senhor. E aqui vai uma lição para nós. Você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode liderar bem. Seja o que for que você faz, você pode fazer muito bem. Aleluia. Mas saiba de uma coisa: quem manda fogo continua sendo Deus. Quem manda fogo é Deus. O homem não manda fogo, só se for fogo estranho. Mas se tiver fogo estranho, a água apaga. E quem é a água? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E Elias ora, e o fogo queimou tudo. Aí a Bíblia fala que aquele fogo consumiu a pedra. Aleluia. Aquele fogo consumiu o pó. Aquele fogo também lambeu aquela água que estava ali naquele altar. Aleluia. E talvez alguém chegou aqui com o coração duro, feito pedra. Aleluia. Mas o fogo vai consumir até o final dessa festividade. Talvez alguém chegou aqui com o coração todo quebrado, esfarelado como pó. O fogo do Senhor, aleluia, vai consumir, aleluia, esse pó, aleluia. Talvez você até mesmo chegou com o coração derramado na presença de Deus, ou machucado, sangrando, aleluia. Mas o fogo do Senhor irá consumir, aleluia, o teu coração. Glória a Deus. Só para eu finalizar, aleluia. O fogo caiu, aleluia, foi bênção. E agora, Deus tinha falado que ia ter chuva. Então é hora de ter chuva, aleluia. E aí, o profeta Elias, ele falava: cara, Deus já mandou fogo, agora come e bebe, porque ruim o ar de uma grande chuva que vem por aí. Acabe comeu. Aí Deus falou: vou mandar chuva. E Elias fala para Acabe: Acabe, olha, vai vir